Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente está com o João Marcelo Furlan no meio de um evento da BRH. Por sinal, a gente tem essa mania de invadir os eventos da BRH graças ao Paulo Queijo, que é um dos diretores aqui, uma das pessoas que tocam a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no capítulo Santos, né? Faz um trabalho excepcional. João, obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Acabou de descer a serra, já saiu do carro, a gente já traz aqui, fala, vamos gravar. Ele veio dar uma palestra. Logicamente que você aborda vários assuntos, mas em particular a gente fala um pouquinho sobre liderança, né? Porque o programa aborda desenvolvimento humano, a gente fala muito com os RHs, com psicólogos, com pessoas especialistas, mas também o público em geral. Então, Paulo, vamos fazer aquela pergunta de $1 milhão ou deixar para o segundo bloco? Não sei, você que sabe. Pode começar agora ou depois? Começar mais leve. Vamos devagar. Agora ele ficou preocupado, né? Estou preocupado, vamos ver o que é. Eu gostaria de começar, assim, brincadeiras à parte, né? Pelo mais básico, assim. O que caracteriza, por exemplo, hoje uma liderança engajada, que a gente fala muito em resiliência, em alguns comportamentos, algumas características. Você que está aí no topo da cadeia alimentar, né? Falando com executivos e tudo mais, e falando também com os RHs, o que a gente poderia caracterizar nos dias de hoje, esse perfil, assim? Eu vou muito aos Estados Unidos, Vale do Silício, viajo para a Europa, para a Ásia, para entender um pouco o que é esse novo líder. Eu acho que o principal, o líder engajado mesmo, é aquele que realmente hoje ele tenta entender a equipe. Não só entender o mercado e não só se entender o que eu preciso para gerar resultado. Por que disso? Os jovens, cada vez mais, eles querem desenvolvimento. Tem uma pesquisa da Companhia de Talentos, né, que chama Empresa dos Sonhos, e desse ano saiu. Em primeiro lugar, eu quero uma empresa que eu tenha desenvolvimento e eu quero uma empresa que eu possa colocar as minhas habilidades reais, o que eu sou bom, na prática. Não me vem falar para eu fazer uma coisa que não é o que eu tenho habilidade. Sim. Mas essa resposta não é só dos jovens. Quando você pega a média gerência, a alta gestão, também é o que eles falam, eu quero colocar minhas habilidades. E a outra coisa que apareceu nas top 3 é, eu quero realmente ter a capacidade de estar numa organização que pode inovar. E para isso não tem jeito, o engajamento ele precisa entender das pessoas e também garantir que essas pessoas conseguem levar para o mercado. Então, antigamente, era muito de cima para baixo mesmo, dava direção e faz. Cada vez mais eu vejo que as empresas são menos hierarquizadas, tão rígidas, verticalizadas, se chama, e elas ficam mais horizontais. Os líderes descem do salto para falar no meio do pessoal. Então, muitas empresas que eu visito, vou dar um exemplo. Recentemente eu estive na Amazon. Na Amazon não é aquele negócio de sala, a pessoa está lá no meio, o diretor da operação ele está ali no meio, né? Lógico que é uma Amazon, uma empresa americana. Nas empresas familiares brasileiras, que eu acho que tem uma realidade grande aqui também na Baixada, quando tem a família, ainda tem aquele negócio do status, a família, né? Os donos. Os donos e tal. Esses símbolos de cultura que antigamente a liderança, o cargo tinha, eu acho que eles estão caindo. E empresas tradicionais, como eu estou falando, de 1935 ainda em pé, funcionando líder de mercado. Então, eu acho que essa mudança é muito grande. O líder desce para ouvir as pessoas e falar com elas, estar junto. Uhum. E também tem um outro componente, assim, que eu vejo, lógico, na capital é mais forte do que, por exemplo, nas regiões e tal, mas também tem essa coisa dos talentos, né? Que hoje em dia, antigamente a gente tinha uma coisa assim, sabe, de ter milhares de pessoas correndo atrás de um emprego. E hoje a gente percebe as empresas competindo por determinados talentos. Então, assim, também tem que ver muito o que a empresa está oferecendo para esses talentos, para poder reter esses talentos, né? Exatamente. Tem esse outro lado. E essa é uma pergunta que até eu faço para a pessoa que está assistindo a gente aí mesmo, né? Tem gente correndo atrás de você? Por quê? Os talentos estão sendo disputados à tapa. Então, eu trabalho muito com empresas que estão no setor automobilístico, tecnologia, bancos e tudo mais. Estão surgindo novos bancos, novas instituições financeiras. Novos formatos. Né? Novos formatos. E essas empresas, o que elas querem? Tirar as pessoas que estão nos bancos tradicionais, das empresas tradicionais. E trazerem pessoas que estão no mercado também, porque precisam de gente. Uhum. Quantos bancos agora que não tem nem agência surgiram recentemente? Uhum. Quantas novas empresas surgiram em termos de tecnologia? As startups, etc. Ou seja, estão atrás dos talentos. Agora, se não tem ninguém atrás de você, talvez seja uma questão que, será que você tem qualificação
suficiente. Porque vem por aí, né, na verdade. Por que está vindo. É. E eu vi você falando, né, da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, tem muito foco em capacitação, formação de pessoas, assim como tem tantas instituições aqui na Baixada que gratuitamente oferecem treinamentos também, e as pessoas não aproveitam. Tem muito conteúdo grátis na internet, tem certificações. Hoje você pode se formar a partir de plataformas como a EDX, para falar uma delas, ou Coursera, para falar outra delas, você pode fazer um curso das melhores faculdades dos Estados Unidos. O EDX, por exemplo, você faz Harvard e tem uma certificação de Harvard aqui, sem sair de casa, né? Agora, será que as pessoas estão buscando mesmo? Será que as pessoas estão realmente, mesmo com tudo isso, quantos cursos tem no EDX? Vários. São para vários perfis, né? Centenas, talvez milhares, e para vários perfis, etc. Você pode ficar lá pro resto dos tempos, né? Ou no Coursera, e fazer um curso da melhor faculdade. Então, eu acho que nesse mundo digital que a gente está, tem realmente uma disputa por talentos, como você falou, mas por talentos. E o que é um talento em si? Seriam aqueles profissionais que dentro da sua área de atuação, dentro daquelas competências necessárias, é a pessoa que consegue desempenhar melhor. Paulo, eu queria trazer você para essa conversa aí, até porque eu queria também já te provocar também a questão da mentoria num momento como esse de transição, né? Das referências, né? Porque tá mudando tanta coisa, né? Não só no RH, né? Em tudo, né? Implodiu muitos modelos, paradigmas, e aí de repente quanto que muda essa questão da consultoria, mentoria, desses papéis, né? Você mesmo é CEO de uma empresa que tá sendo um protagonista de muitas transformações nas empresas que se atende, né? Como que fica essa questão? Deixa eu só fazer uma observação que ele colocou, que é importante. Não fique você desesperado ou desesperada, porque assim, eu tenho que fazer isso tudo. Existem umas exigências do mercado, mas a gente se desenvolve aos poucos, né João? Porque não uma coisa de cada vez. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu já estou com dificuldade, eu vou ver isso tudo. Obrigado. Não é isso? É uma coisa de cada vez. Quando você é adulto, não dá para mexer em tudo. Nossa, né? Então, assim, esse é um ponto. É claro que hoje a molecada e o pessoal mais novo está conectado em várias coisas ao mesmo tempo e busca. A nossa preocupação, acho que você percebe isso, é a questão de ficar superficial em muitas coisas. Então, o que eu acho que o João falou é preciso me aprofundar em alguns pontos. Senão eu fico muito vazio na hora de executar alguma coisa. E eu não tenho experiência ainda, fica pior ainda. Eu tenho pouco conteúdo e tenho pouca experiência. Aí vem a pergunta do Ari sobre a mentoria. A mentoria hoje está sendo um dos grandes pontos para que a gente ajude a desenvolver principalmente aquelas pessoas que são bons talentos, mas são imaturos ainda, né? O que você tem visto hoje, que seria uma dica para as empresas trabalharem o processo de mentoria para pegar jovens talentos e ajudá-los a se desenvolver com um pouquinho mais de rapidez, porque o mercado hoje exige isso também? Paulo, tem mentores externos e internos, né? Eu acredito até... Você é mentor? Você faz mentorias também? Eu faço mentorias também. Então, porque tem os dois modelos, mas o que eu tenho visto as companhias, então, fazendo mais? Eles tentam buscar profissionais que voluntariamente, ou seja, executivos, que têm expertise em determinadas áreas, para que eles possam, então, contribuir com a sua experiência para acelerar o desenvolvimento dos jovens, porque eles já têm a prática e podem direcionar isso daí. A parte mais difícil disso é cruzar, né? Quem com quem? Quem vai com quem? E aí o que eu tenho visto nas organizações testa, né? Então na hora de cruzar, testa para que as pessoas possam pelo menos experimentar afinidade, e ver se tem afinidade, porque tem uma coisa ruim também, às vezes, se você forçar a pessoa a ter um mentor com quem ele não se conecta, não consegue abrir também, vai ser desastroso. Não acontece. Não vai. Aí é abortivo. É um outro processo, é uma outra visão. Nós viemos de nós, você é mais novo que a gente, viemos de uma geração ainda que tinha uma coisa de mais obedecer algumas coisas. As gerações que começaram a vir depois, que envolve a sua também, começam a ter um pouquinho mais de liberdade, que isso é um lado positivo, mas acaba, em alguns casos, perdendo um pouco o respeito. E aí, o que acontece? Não quero e pronto, né? E às vezes precisa separar o seguinte, pode não ser a pessoa perfeita para você, mas o que ela pode trazer para você e te ajudar, né? Então é o outro lado, um é o mentor, que a empresa pode fazer. Outro aí aproveitando o que vocês estavam falando, é você como profissional
ter um pouquinho de humildade de buscar aquilo que aquele profissional que tem mais tempo pode te trazer. O que também vem, quando o João fala essa questão da mentoria interna e externa, também envolve assim, até que ponto, por exemplo, um CEO, ou mesmo quando é uma administração familiar, pretende, por exemplo, fazer, a que grau fazer transformações dentro da empresa, a ponto de, por exemplo, alguém interno acabar fazendo uma mentoria que acabe implicando numa manutenção da cultura que a gestão quer mudar, né? Porque às vezes eu pego, por exemplo, eu vou treinar um aluno, né? E aí de repente eu vou treinar esse aluno, né? Que eu vou ser mentor de repente de um futuro profissional que está ali formando, e de repente eu vou passar todo o ranço que de repente a autoadministração não gostaria que aquela pessoa tivesse, né? Tem esse outro lado também, né? E é bom você abordar esse ponto, porque eu trabalho em processo de mudança de cultura de 3 anos. Quando eu comecei a Enora, eu tinha 25 anos, né? E eu comecei, então, eu tinha uma parte romântica, assim, de que eu achava que as coisas podiam mudar mais rápido. Muito rápido. Ou seja, fazia treinamento, mudava rápido e tal. E eu vi Acho que todo mundo é assim no início. Então, eu acho que é outra noção de tempo até que você tem, né? E eu vi rapidamente tentando e via que não dava o resultado que a gente queria de mudar a forma de pensar, né? O famoso mindset que hoje falam aí, tão rápido. Então, a gente começou a formar, por exemplo, conselhos voltados só para a transformação das empresas, trazendo pessoas externas e pessoas internas também. E eles acompanharem as iniciativas de transformação. E tem uma coisa super interessante disso aí que você colocou, que é o seguinte: às vezes a gente cria pilares de inovação, digamos assim, um pilar clientes, produto, pessoas, e aí tem que fazer algumas iniciativas nessas frentes. Eu lembro que recentemente uma empresa que é uma empresa americana fazendo transformação aqui no Brasil, aí tinha o pilar clientes. Quem pegou o pilar clientes como sponsor, ou seja, a pessoa que ficava, o patrocinador, ou que ficava em cima desse pilar, era o diretor comercial. Só que assim, quem pegou pessoas era a diretora financeira e outra uma pessoa externa, e assim foi. Bom, o único que não deu certo, não deu resultado, foi esse que colocou o lobo em cima das ovelhas ali, que era o próprio comercial, para mudar a questão de relacionamento com o cliente, porque ele está viciado num paradigma, né? A cultura ali porque dentro da própria empresa você tem cultura diferente entre a área financeira. Cultura é como a gente faz as coisas, né? Como a gente se compor. Da área financeira é diferente da cultura da área comercial, que é diferente da área de RH e tal, ou seja, como as pessoas se comportam, as crenças e tal. Então, só de você mudar isso aqui já ajuda. Se você traz pessoas externas, mais ainda. Eu vejo que eu sou muito fã do modelo de trazer gente externa. De verdade, eu acho que oxigena, traz ideias novas, né? Tira um pouco da zona de conforto também, porque o time acaba se mobilizando de forma diferente, né? Porque dá um tom diferente, né? Desde que seja validado, né? Ou seja, muitas vezes você faz uma iniciativa de mudança que, como não tem uma hierarquia, as pessoas não seguem, não priorizam aquilo que está sendo feito. Então tem que ser muito estruturado, assim, para que realmente aconteça, né? Legal. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, porque aqui no Pessoas de Valor, um bloco passa voando. A gente volta já com Pessoas de Valor. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.
Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e você já sabe, esse e os outros programas anteriores você pode assistir pelo www.pessoasdevalor.com.br ou também pelo santaportal.com.br/TV. Hoje a gente está aqui com o João Furlan, né? João Marcelo Furlan, mas principalmente o João aqui pra gente, no segundo bloco a gente já está mais próximo, já está tudo, vamos quebrar paradigmas, né? E tá o Paulo Queijo aqui da BRH me ajudando aqui na parceria de sempre, porque a gente fala muito em transformação. Eu, particularmente lá no Marca Pessoal, no Arquitetando, a gente trabalha com transformação de pessoas, a gente vê muito como é complicado, às vezes, transformar hábitos, né? Porque já estão enraizados, cultura nas empresas são difíceis também, a questão organizacional e tal. E aí, assim, o que acontece quando as transformações não dão certo? Porque você trabalha com transformações, a gente está falando de liderança, lideranças transformadoras, de engajamento, aí entra a questão da criatividade, da inovação, tudo isso é lindo, maravilhoso. Mas de repente pode ter alguém que está assistindo lá e falando, esses caras estão falando tudo isso, mas eu já tentei um monte de vezes na minha empresa e não tem jeito, meus funcionários não tem jeito. O que eu vejo é, não comemorar as pequenas vitórias seria, vamos pegar esse caso aí de colocar o cliente no centro. Então, a gente completou a primeira pesquisa junto com o cliente e pegamos o relatório e agora a gente tem, então, algo para apresentar para as pessoas. Pô, isso já é uma comemoração. Primeiro, não tinha? Tem que comemorar já. Não é que mudou, não é que você já está com o melhor fornecedor daquele determinado segmento e tal, mas você já tem algo para comemorar. Então, comemora isso. Outra coisa, tem gente que do outro lado comemora a vitória antes do tempo. Também, né? As pessoas querem voltar ao lugar. Então, o que eu falo contra isso, né? Você precisa atravessar com o exército e queimar a ponte atrás. Para não correr risco de voltar. O pessoal querer voltar. Até você que é um estudioso de neurociências, né? O cérebro tem 86 bilhões de neurônios, né? E cada um deles pode fazer 15 mil conexões. Ou seja, o cérebro seu, meu, cada um de um jeito e está conectado de um jeito desde que a gente começou a se ver por gente, começar a conectar e a falar e a andar e trabalhar e assim vai. Para tirar desse modelo mental, desse caminho que está fazendo, exige esforço. Porque o automático, né, o que o Daniel Kahneman, no excelente livro dele, Pensamento Rápido e Devagar, ele diz tem o sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1 é automático, você faz as coisas sem pensar, tipo a gente falando aqui. Sistema 2 precisa pôr foco. Se você vai mudar um hábito, então falando de quem está com dificuldade com a equipe, precisa garantir que as pessoas estão colocando foco, estão fazendo aquela etapa, lembra dos pequenos, né? Não precisa fazer toda a mudança no sistema, faz uma parte. Tá certo? Beleza, pessoal? Aí o pessoal vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, vai lá e faz outra parte e vai implantando assim. Então, esses são erros muito comuns que podem acontecer, que não levam à mudança também. E principalmente, eu acho que o que não leva a mudança a acontecer é baixo engajamento. Ou seja, para mudar, você precisa pensar em incentivos também às pessoas. Não necessariamente dinheiro, mas você pode incentivar as pessoas dizendo de que forma que isso vai beneficiar o trabalho dela. É o próprio resultado final, né? Olha, a gente vai fazer dessa forma e o resultado, a qualidade vai ser outra, né? Quer dizer, tem vários outros. Mais tempo para você. O reconhecimento da própria pessoa. A super dica do Paulo. Que eu acho que as pessoas estão, o que eu tenho visto é assim, tristes, e ficam infelizes, porque, pô, só fala quando eu tô fazendo errado. Não mudou, né? Isso aí, há muito tempo que vocês falam isso. E quando tá certo? Eu lembro que alguém falou uma frase assim pra mim, que me chocou. Quando você não fala nada, tá tudo bem? Eu, hã? É verdade, não. Eu tenho que mudar, não dá para eu não falar nada. É o reconhecimento. Como líder isso, então não pode. Então tem que falar. Tá legal, você tá indo bem, tá no caminho certo. Para que eu reforce a continuidade do comportamento. E o que não tá legal no comportamento? O que não tá legal na atitude? Eu preciso pontuar. Não, você não faz nada certo. Nossa. Até quando fala de liderança e neurociência, essa coisa do sistema dopamínico, né? Da questão da recompensa, né? Assim, o que vai gerar dopamina para você, né? É um salário ou efetivamente todo mundo aplaudindo em pé porque você teve um desempenho, né? E aí muitas pessoas vão preferir esse aplauso, essa medalha, esse troféu tal, do que efetivamente ter falado, olha, eu ganhei R$10 a mais naquele mês, né? Tem essa questão da recompensa muito forte. Agora,
Agora, eu gosto muito de pensar naquele trinômio, né, que o próprio Marx, mas tem vários autores que falam essa questão, né, da liderança relacionada à coragem, humanidade, clareza, né, então envolve a questão da comunicação. Essa transformação tem que deixar muito transparente, né, eu acho que a comunicação é fundamental nesses processos. Clareza, no final, é uma das coisas mais importantes que tem. Por exemplo, os líderes falham em explicar o porquê de uma mudança. Simplesmente muda. E realmente a mudança pode ser por mandato ou ela pode ser por comprometimento das pessoas. Tem esses dois tipos de forma. Então, um é, vamos demitir metade da equipe, vai ser assim e ponto final. E ele é mais rápido até. Simplesmente vai, faz, corta, dia tal, acabou. Agora a outra, você precisa envolver as pessoas. E para motivar, e motivação vem da palavra latina motere, né, que é mover-se. Para fazer as pessoas se moverem, ela precisa entender primeiro a razão daquilo acontecer. Senão é muito vazio. Só que toma muito tempo explicar o porquê. Muitas vezes você precisa ficar 70% do tempo falando o porquê e 30% do tempo falando o que ou como a pessoa vai ter que fazer. Então, é papel da liderança isso, se você quiser que as pessoas se comprometam. Se não precisar, porque simplesmente vai ser algo, realmente uma decisão direta que não vai fazer, tudo bem, mas clareza e transparência é o que evita até, mesmo quando você tem que tomar uma decisão muito abrupta, que depois você tome sem processos também de algo que aconteceu de uma forma que a pessoa se sentiu não respeitada ou desrespeitada também. Então, eu acho que é uma belíssima pergunta, porque a gente muitas vezes não quer expor uma situação de mudança, o que é difícil, mas se você não expõe, uma hora vai saber. Se ficar sabendo por outros e não por você, pode ser pior, porque faltou transparência. Eu acho que o que a gente quer é honestidade. Todo mundo quer a mesma coisa. E às vezes tem uma questão também que eu vejo, Paulo, a questão da visão, né? Da visão que o líder tem e tem que ter das outras pessoas da equipe, que nem sempre aquelas pessoas têm, por exemplo, uma característica da visão. E aí, assim, às vezes você é líder de mercado e o teu segmento vai desaparecer e você vai ter uma empresa que vai desaparecer. E aí você tem que se transformar, né? Aquele cara que vendia sapato ali na loja e que hoje perde pro digital, né? E aí, assim, se o cara não conseguir entender isso, e aí são os porquês, né? Falar, por que a gente está mudando? Porque o nosso negócio vai acabar se a gente não entender essa questão. E aí, às vezes, o líder tem que passar dentro da visão dele para as pessoas que nem sempre têm visão, como que vai ser isso, né? Eu me lembro do Joel Barker, que foi um futurista da década de 80 para 90. Tem uns vídeos antigos dizendo futuro, paradigmas e tal. Ele até hoje é atuante como consultor, né, nos Estados Unidos. Ele falou que uma visão, para ela ser efetiva, um dos itens é ela ser compartilhada. Caso contrário, você não tem a participação das pessoas. E um outro ponto nessa estrutura que você coloca, no que você coloca, dentro da estrutura da organização, é o pessoal que fica no meio, os líderes de gerência, supervisão. Quando eu trabalho com esse pessoal, eu falo assim, olha, se a tua diretoria vai mostrar algo para você e você não comprou, você não vende. Então você precisa comprar. Então pergunta, verifica. Bela dica. Mesmo que você pode perguntar um monte de coisa, que metade disso você não pode falar para a tua equipe. Até porque são eles que podem boicotar as transformações de verdade, né? Porque se eles criam resistência aqui nesse campo, aí já blinda a equipe. Só que aí a equipe começa a perceber que tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Então, quando ele entende, compra a ideia, quando ele for vender a ideia, ele vai saber o que ele não vai poder falar, mas ele vai reformular aquilo para poder passar da forma melhor para a equipe que ele já conhece. Isso, às vezes, o líder não faz. Ele pega e joga. Olha, eles falaram lá assim, eu particularmente não concordo, entendeu? Nossa, isso eu já vi tanto. Então, por que você fez a reunião com a equipe, pelo amor de Deus? Me pediram, me mandaram. Me mandaram. E assim, a primeira pessoa que saiu do negócio foi ele. Como é que a equipe vai comprar alguma coisa? Olha, a gente está chegando no final do programa e assim, eu peguei uma pergunta aqui, assim, que eu falei assim, eu tenho que perguntar isso de qualquer jeito, mesmo que a gente não pergunte todas as outras. Como a gente conseguiu fazer todas as outras, eu deixei essa para o final. Assim, eu queria que você falasse um pouco para o telespectador, para a pessoa que está assistindo Pessoas de Valor agora. A gente falou dos porquês e aí tem a ver com isso, né? Por que mudar nos dias de hoje, né? A gente está em 2020, né? 2020 está aí. Por que mudar? Bom, eu escrevi o meu livro há 4 anos, o Flaps Liderança Adaptável, né? E eu tinha visto um grande cara de mudança, que é o Jack Ma, que é o CEO fundador do Alibaba. Ele estava falando sobre o que é exigido do líder atualmente, né? Ele tem que ser
se adaptar, adaptável, então ele tem que conseguir realmente garantir que ele entende as mudanças, se adaptar a essas mudanças, e eu vou falar das mudanças. Ser ágil, que é aprender com os erros rapidamente, colocar para testar e depois aprender com isso rápido, né? Não é a cultura do erro. Tem muita gente tem que errar, não tem que errar. Você tem que prototipar, fazer pequeno, como a gente está falando das mudanças, e tem que ser ambidestro. E é isso que eu ia dizer. Até o nome do livro ficou FLAPS, Liderança Adaptável. FLAPS é formar, liderar, acompanhar, planejar, suportar e comemorar. São as funções de gestão de pessoas, e liderança adaptável é isso, adaptação ágil. Só que tem um ponto que ele fala de ambidestria. Ambidestria não é a direita e esquerda, não. Ambidestria é, você tem que valorizar a vivência, a experiência que você tem, que os profissionais têm, mas olhar para o futuro. O que está vindo por aí? E eu consegui conectar os dois, ou seja, aprender coisas novas e usar o que eu sei para... Esse é o líder do futuro, o líder adaptável, e que ele é ambidestro e consegue isso. Então, por que mudar? Tem muita tecnologia que está entrando agora por aí, tem comportamento novo. O Paulo estava falando da nova geração também, de confiança, do que ela espera das empresas, de como que vai, por quê? Foram criados em um outro meio, em uma família diferente. Meu avô tinha 12 irmãos, eram 13. Hoje eu tenho uma filha, né? Então, isso faz que você cria as pessoas, dê uma atenção diferente, né? Minha família trabalhava na roça, hoje minha filha já nasce com o iPad na mão, né? Então, são gerações diferentes. Então, o consumidor muda. E se o consumidor muda e as empresas não mudam o que ela oferece para esse consumidor, bom, alguém vai oferecer alguma coisa mais conectada àquela história que a gente está falando de perguntar, entender. Então eu faço muito questionamento até para o público que está te ouvindo aí. Tem muita gente que antes assistia vídeos, filmes, só na locadora, pegava o vídeo e via da locadora. E tem gente hoje que só assiste streaming, né? Transmissão. Que assina, para dar um exemplo, Netflix, mas eles têm concorrentes também que você não eu fui para os Estados Unidos a um festival lá que falando que só vai ter filme agora de 7 minutos. O filme vai ser uma série cortada em 7 minutos. Vai lançar um portal só disso. Então tá mudando. E por que vai ter filme de 7 minutos agora? Porque é o tempo de retenção, né? É o tempo que a pessoa tá ali no meio de vendo alguma coisa. Tem mais tempo, né, para ficar 14 minutos vendo, né? Ou ver maratona, né? Se tiver tempo, ver maratona. E aí pode ir. Que é o que a gente fala das aulas, né? A gente comenta muito isso no ensino superior, né? Nas universidades e tal. Que é assim, né? As aulas demoravam 3, 4 horas, né? Agora a aula tem que ser muito mais curta, porque senão o aluno desiste da aula, né? Por outro lado, existem aulas que são um final de semana inteiro, uma imersão, e eles ficam lá. Por quê? Porque de repente quem curte maratona, né? E aí vai como você queria o atrativo para isso. E né? a pessoa ela vai escolher, né? Vai ter a opção ali e tal. Resumindo, para mudar, por quê? Mudar porque... Para sobreviver. Para sobreviver, porque o consumidor está mudando, então senão as empresas realmente vão morrer junto com o consumidor antigo. E não quem está buscando novas opções, novas alternativas, e não vão voltar atrás. Eles querem cada vez melhor, mais rápido, mais barato e que tenha uma qualidade que atenda essa expectativa deles. Né? Perfeito. Paulo, obrigado pela coparticipação aqui. Entrevistar o João é sensacional, né? João, obrigado. Que agradeço. Sucesso para você sempre. Espero estar sempre conectado, né? Tipo, ele tá lá no futuro, né? Essa coisa da mão no futuro, a gente faz isso no programa. Né? Só lembrando que a gente está fazendo essa gravação na ETEC, FATEC aqui da Baixada, né? Então, Exato. como é o local que está acontecendo o evento, é nesse local que a gente está fazendo. Exato. É itinerante essas gravações, né? As pessoas estão vendo esses laboratórios e falam, isso aqui não é na de casa, né? Que a gente normalmente grava nos cenários maravilhosos lá da de casa, mas hoje a gente saiu para poder se adaptar à agenda também, claro, também essa coisa do poder de adaptação, né? E os nossos telespectadores já sabem que de vez em quando a gente dá umas fugidas por aí para gravar com grandes nomes do desenvolvimento pessoal e principalmente, no caso do João aqui, das mudanças. Então, fica essa dica, mude ou então o mundo na sua volta desaparece muito rapidamente, tá bom? Forte abraço, fica com a programação da Santa Cília TV e se você quiser assistir esse programa novamente ou os outros, pessoasdevalor.com.br. Até a semana que vem.